Todos muito bem-vindos a mais uma live. Feliz com você que está aqui comigo ao vivo, com você que vai assistir a gravação. Nós estamos começando a série Empreendedorismo Sistêmico. Essa vai ser a série Empreendedorismo Sistêmico que vai acontecer segundas, quartas e sextas, sempre às 18 horas, com conteúdo direto ao ponto, de 30 a 40 minutos no máximo, sempre trazendo uma convidada ou um convidado para seguir aqui com a gente. Vamos esperar, a turma tá chegando, então eu vou colocar aqui, ó, série Empreendedorismo. Tô vendo vocês chegando, sejam muito bem-vindas. Vocês vão aprender muita coisa legal aqui, muita coisa nova que talvez vocês estejam passando aí por dificuldades no projeto, no negócio de vocês, e eu vou te ajudar, te dar uma clareada. Então essas séries estão sempre com convidadas. Então é a série Empreendedorismo. Minha convidada já chegou aqui. Empreendedorismo sistêmico, para eu deixar aqui para quem está chegando. Sistêmico. E eu já falo para vocês qual que vai ser o tema do nosso episódio de hoje. Então nós estamos na série Empreendedorismo Sistêmico. Deixa eu chamar a Jerusa aqui com a gente. Tô vendo vocês aqui. Oi, Cássia querida, Joselita querida. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? E cá estamos nós, né? Marcamos hoje cedo e aí com a gente, assim, é papum rapidinho. Já estamos aqui. Você sabe que eu estava olhando lá o nome que eu coloquei aqui da live, aí eu coloquei sobre. Você tinha falado para mim que era. Eu coloquei aprendendo o desapego, mas você tinha falado desagradar, né? Aí eu falei, é o apego, né? Tem um apego de agradar. Agora Eu o pensei a desapego. mesma coisa na hora que eu vi no grupo. Falei, não deixa de ser um desapego. Deixar, né? Vamos deixar. Olha só, gente, para vocês que estão chegando aqui, então vou recapitular. A gente vai fazer uma série de lives às segundas, quartas e sextas. Daí eu vou trazer convidados aqui para a gente poder trabalhar temáticas que vão contribuir com você aí no seu negócio, né? Com o teu próximo passo, aquilo que está fazendo com que você não faça aquilo que precisa ser feito. E aí hoje, dentro da comunidade de empreendedorismo sistêmico, vocês vão ver várias mentoradas e alunas da comunidade. A Jerusa, por exemplo, ela está na nossa mentoria avançada, está também na comunidade e ela é a convidada de hoje. Então, segunda, quarta e sexta, venham para cá que vocês vão ver um conteúdo bem interessante, bem agregador para vocês. E às terças e quintas nós vamos ter conteúdos no YouTube. Depois eu aviso vocês nos stories. Mas essa série vai acontecer ao longo do nosso do mês que a gente entrou agora, de setembro. Gê, fala um pouquinho o que você faz e conta um pouquinho sobre a temática que você trouxe hoje cedo. Bom, eu trabalho com mulheres empreendedoras e empresárias. Eu ajudo essas mulheres a estruturarem a gestão do negócio. E é impossível, né, Lu, falar de gestão sem olhar para a liderança, para essa mulher que está à frente desse negócio. E antes de olhar para ela, eu preciso olhar para mim. Então, a minha jornada ela tem sido um aprendizado. E esse aprendizado enriquece o que eu entrego para essas mulheres que chegam até mim. E uma grande dificuldade da minha vida, assim como um todo, é o desagradar. Sempre foi o desagradar. Eu queria ser a filha certinha, a filha que os pais tivessem orgulho, a melhor aluna da sala, a melhor funcionária, a que pega a responsabilidade de tudo, vai lá e resolve, a que todo mundo gosta. E aí a gente vai se aprofundando, principalmente no pensamento sistêmico, e vai entendendo que esse lugar é pesado demais, que eu não preciso ser assim. Mas na prática, no dia a dia, aprender a desagradar, saber que você não atendeu às expectativas, né, das outras pessoas, é muito doloroso. E eu venho percebendo, assim, esse passo nas últimas semanas, isso tem ficado muito claro para mim.
daquela expectativa chegar e eu não pegar ela para mim. Essa expectativa é sua, você vai ter que lidar com ela. Como se eu dissesse, no nosso acordo, eu não disse que eu ia te entregar isso. Né? Isso em qualquer tipo de relação. Antes de mim era sofrido, e mesmo que aquilo não fizesse parte de um acordo, eu fazia de tudo para entregar. E hoje, que eu estou aprendendo a desagradar, que eu estou aprendendo a não olhar para tudo como a salvadora, tá ficando leve, né? Às vezes tá ficando gostosa de seguir. Às vezes penso assim, ai, graças a Deus, eu não preciso pegar essa batata quente, ela não é minha, ninguém me ofereceu, eu estou indo lá pegar porque eu quero. E o que trouxe essa clareza para você? Consegue ver qual foi o momento? Quais foram os ensinamentos que foram chegando, que você foi se apropriando? E como que foi essa sua experiência, o momento que você falou, olha, eu comecei a me posturar, a me posicionar e as coisas começaram a fluir? Vocês conseguem ver qual foi o gatilho do aprender a desagradar? Foi quando eu percebi o quanto que isso estava me custando. Quanto que isso me custava. Na minha vida como um todo. Nas minhas relações, um cachorrinho que é meu perseguidor. Nas relações, no meu trabalho, eu comecei a olhar para trás, a olhar toda a minha carreira profissional e eu fui vendo o quanto que isso me custou. E eu não estou mais disposta a pagar esse preço, porque por algo que realmente não é meu. E eu fui percebendo que eu buscava, eu ia lá pegava. Eu era aquela pessoa que dizia, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Não. Tipo, joga a bola aqui, que aqui eu defino o jogo, né? Eu não preciso ser essa pessoa. Isso vem muito forte para mim quando você fala para gente que a gente tem que ser menos importante dentro do nosso negócio, mas eu vejo isso na carreira profissional, eu vejo isso na vida. Querer ser menos importante. Então, isso foi aos pouquinhos, sabe? Doses homeopáticas. Tá. Servir tem que ter mais força do que querer ser importante, né? O que é importante a gente ir trazendo aqui, para quem vive aqui, quem aqui que está assistindo a live que se identifica com isso? Nossa, eu tenho dificuldade de desagradar. E aí, o fato de ter dificuldade de desagradar, você tem um radarzinho, eu tenho dificuldade de desagradar, e aí as pessoas muitas vezes acabam o quê? Pedindo mais, exigindo mais, tomando mais. Então, a pessoa quer mais, você vai entregar alguma coisa para ela, quer pedir para além daquilo que foi combinado. Então, esse processo, ele não nasce no presente, porque uma pessoa, quando você está com a postura adulta, ativada, uma pessoa bem posicionada, ela negocia contratos claros, né? Ó, você me contratou para isso, isso, isso. Eu estou te ajudando com isso, isso, isso. Se você quiser alguma coisa além, eu vou cobrar mais. Esse é um outro serviço. Só que o que a Jerusa traz, se dentro dela tem aquela coisa, não, o fato de eu não desagradar e também poder fazer mais, quer dizer que a pessoa precisa mais de mim, então quer dizer que eu sou importante. É uma falsa sensação, né? Uma falsa sensação de importância. E isso é um gatilho, porque isso não está acontecendo no presente. Aí a Jerusa, olha, observa, eu fui uma criança que eu quis agradar, então eu quero que vocês comecem a observar para isso. Quais são qual é o jeitão que você tem hoje aí no seu negócio, no seu projeto, na sua rotina, no seu dia a dia, que você fala, nossa, isso daqui acontece, ó, de longa data. Isso aqui está comigo há muito tempo. Isso é o que a gente vai chamar de padrão repetitivo e velhos padrões que você usou quando era criança e que você usou quando era criança foi porque você aprendeu. E a gente aprendeu de quem? Aprendemos dos nossos pais, aprendemos dos nossos cuidadores, que nos ensinaram com base em como eles aprenderam. Então, se eu sou uma criança que eu vejo os meus pais, por exemplo, sendo muito bonzinhos ou sendo muito exigentes, na relação deles comigo, isso vai acontecer o quê? A criança ela não tem um neocórtex formado. Então, a gente é o quê? Uma esponjinha. Do 0 aos 7 anos é só esponjinha. Só que você está na sua vida adulta
agindo no seu negócio, na sua saúde, nos seus relacionamentos, ainda com velhos padrões que eles estão permeando um campo. Qual é esse campo? O teu sistema familiar, os grupos sociais por onde você passou. Isso está trazendo o quê? Contexto relacional. Quando chega na fase adulta, você está fazendo o quê? Você está empreendendo. O que é o empreendedorismo sistêmico? É você observar que as ações que você tem, elas não estão 100% nesse momento no seu livre-arbítrio. Ela começa a vir para um novo arbítrio, né? Um livre novo arbítrio, a partir do momento que eu começo a questionar. Toda crença vem de um pensamento que não está mais sendo questionado. Então a Jerusa começa a questionar. Ale, parece que o ensinamento servir tem que ter mais força do que querer ser importante. Começou a me capturar. Estou vendo que eu era uma menina muito boazinha. Eu estou vendo que hoje está me custando muito. Então eu vendi um serviço, sei lá, de 2 horas, a pessoa está querendo levar 6. Então, quer dizer, está me custando. Porque ao invés do dinheiro entrar, está entrando o trabalho, às vezes até exigências, e as coisas não estão fluindo. Então eu começo a questionar. Peraí, isso daqui está fazendo sentido? Isso aqui está sendo bom para mim ou está sendo bom só para o outro lado? O outro lado está tomando, está em desequilíbrio. E, então, assim, o padrão que acontece agora, que não me leva para o mais, já tem cheiro de um padrão que se repete. E se eu não quis desagradar no passado, se eu vivi escassez no passado, se eu cresci cheia de medos, se eu vi relacionamentos de dependência emocional, olha quanta coisa vai se abrindo. E aí, no presente, eu estou vivendo aquilo. Então, eu preciso do quê? Eu preciso, muitas vezes, de orientação. Eu preciso de um novo conhecimento. Ó, eu tenho uma caixinha de crenças, está rodando aqui. Aí, alguém vem e confronta. Aí, por exemplo, eu fui lá e falei para você, servir tem que ter mais força do que querer ser importante. Aí você, opa, peraí. É verdade, eu estou querendo ser importante. Onde que eu aprendi a querer ser importante? Como foi? Quando começou? Eu começo a dialogar. Eu começo a conversar com isso. Eu vou questionando. Aí, o que eu vou fazendo, gente? Dava um sentido. Aí eu começo a trazer um novo sentido. Então, o empreendedorismo sistêmico, ele vai abraçando essas novas ideias. Você tem uma caixinha com as suas ideias de como é que você funciona. Aí alguém vem e confronta. Peraí, como assim? Como assim você não pode desagradar? Quem falou que você não pode desagradar? Não, olha, porque se eu desagradar o meu cliente não vai mais querer. Ele não vai comprar, ele vai desistir. Quem falou isso? Não, de onde você tirou isso? Ah, porque teve uma vez. Peraí, mas ou nem aconteceu. Então, existe uma história morando dentro de você. Para onde a gente tem que despertar? Essa história não está acontecendo agora, ela aconteceu lá atrás, só que ela ficou registrada onde? Na memória. E na memória você fala, tem perigo desagradar. Se eu desagradar, a pessoa não vai gostar mais de mim, eu não vou ser tida como certinha, eu não vou ser mais importante. Algumas coisinhas do que você me contou que eu já capturei essas 3 coisas. Faz sentido, Gê? Completamente. E eu comecei a perceber isso, que é outra coisa que você fala muito pra gente, em todas as relações, não era só com o cliente. Então, na relação homem-mulher, na relação com a filha. E eu sabia onde que morava a raiz desse problema, né? Problema entre aspas, mas eu sabia onde que morava isso daí. E eu tive a oportunidade também de começar a resolver isso lá na fonte, que né, ainda é possível mudar um pouco essa maneira de me relacionar lá na fonte. Com isso eu ganhei muita força. E também de ver a humanidade dessa outra pessoa lá atrás, né? Reconhecer que não era algo comigo, era algo que a pessoa vivia. Então eu comecei a perder essa necessidade de ser importante, de estar em destaque. Porque no momento tem essa questão de a gente começar a dar muito mais do que o que foi combinado, mas eu percebi que existia também uma arrogância, eu sou grande, eu chego, eu resolvo. Tá. Né? E eu não queria mais aquilo ali vinha me custando muito caro ao longo da vida. Então, se eu for menos importante, vai ser mais leve, eu vou ser melhor naquilo que eu faço. E quando eu também coloco a minha cliente, me coloco como salvadora dessa cliente, eu tiro dela a oportunidade dela ser a mulher adulta, porque eu estou tratando ela como menor. Então, eu fui sentindo tudo isso,
E eu vi que para a maneira que eu quero viver minha vida agora, depois de tantos anos aí procurando me conhecer e entender toda essa dinâmica, aquele meu comportamento não servia mais. E confesso para vocês que já teve momentos de eu estar no celular respondendo o que eu ia fazer e eu parar e falar, opa, não, não vou fazer o que essa pessoa está me pedindo aqui. Não, isso não é meu, eu não vou pegar. Vou acolher, mas eu não vou ser a que chega e fala, peraí que eu vou resolver isso agora. Que eu era essa pessoa. Deixa comigo, vou resolver agora. Então já teve vez de eu ir lá e apagar o que eu estava escrevendo. Falei, essa não é a mulher que eu estou construindo hoje. Então essa daqui não existe mais. Não posso alimentá-la. Perfeito, né? Perfeito, né? A coragem de desagradar. Olha só, o Isaac colocou aqui, ó. Eu já fui assim em Salvador e hoje chego a parecer insensível. Porque funciona assim, ó. Imagina que você tá aqui, ó. Ah, eu agrado, eu quero salvar, eu quero ser importante. Você vai traduzir aí, você tá num excesso. Ó, eu tô nessa ponta. Aí o Isaac falou assim, ó, eu saí do Salvador, daquele que quer agradar, tal, e vim aqui para essa ponta. Chego a parecer insensível. Por quê? É a lei do bem. Você tá aqui, então quando você acorda para isso, meu Deus, eu tô querendo salvar a pessoa. Eu tô querendo agradar, eu tô querendo ser importante. Você tem um start, você começa a ver quais são as coisas que eu tô perdendo quando eu faço isso. Eu tô repetindo o padrão. Eu aprendi assim criança. Eu tenho medo de perder as pessoas. Eu preciso cuidar. Então você está dialogando com a tua visão de mundo. O que mora dentro da visão de mundo? Crenças, valores, autoimagem e as memórias. Então eu tô aqui, ó. Aí o Isaac falou, eu tô aqui. Aí parece ser insensível. A gente vai normalmente desse polo para esse polo para achar o meio. Então é como se você despertasse, você desregula de um lado, vai lá para o outro lado. Putz, aí eu fui falar para a pessoa que eu não ia fazer aquilo para ela dentro da relação, e aí a pessoa fala: "Nossa, você sempre foi uma pessoa, sei lá, agora você tá me dando uma paulada aqui desse lado, você tá, nossa, você precisava falar assim". Então o que que eu quero de vocês? Não é para pegar o chicotinho, ó. Caramba! Por quê? Porque senão você vai voltar pro padrão. Porque como você, ó, você estava dirigindo aqui. Aí você falando, não vou mais fazer isso. O que que aconteceu? Você estava dirigindo aqui. Aí você para de dirigir aqui, você desregula. Você vai lá para outra ponta. Chega a parecer insensível. Aí depois você regula. Dentro da regulação, o que que você vai fazer? Você vai negociar. Ó, isso daqui eu posso fazer para você, mas eu vou precisar cobrar. Ou isso daqui não é o escopo do meu trabalho. Ou isso daqui eu já entreguei, agora você tem que fazer isso. É você se posicionando de forma leve, de forma tranquila, até você se regular. Porque você sai desse ponta, vem para essa ponta, até você achar o equilíbrio, até você achar o caminho do meio. Para como é que você. É uma nova habilidade, porque é uma nova forma. Você viu, você foi lá e digitou, tal coisa, né? Ai, meu Deus, eu não vou responder assim, não. Aí eu recuo, eu volto. Então, se você experimenta isso hoje também, essa coisa de ter dificuldade em desagradar, isso pode estar atrapalhando a tua venda, provavelmente está. Atrapalhando a tua venda, atrapalhando a gestão do seu projeto, atrapalhando o crescimento do seu negócio, atrapalhando a sua negociação em casa. Porque às vezes você fala assim, olha, esse horário das 18 às 19 eu tinha um compromisso aqui em casa, mas eu quero participar ao vivo de uma aula, de uma live. Então eu vou ter que negociar com o pessoal aqui em casa. Ó, a janta vai ser um pouquinho mais tarde. A gente vai sentar para jantar um pouquinho mais tarde. Porque agora, por esses dias, eu vou ter um compromisso. Então, quer dizer, eu negocio aquilo, né? Eu sei me posicionar para aquilo, eu sei dizer ao que aquilo serve, como que é o processo. E se eu sentir o mal-estar, porque assim, ó, eu estou rodando um padrão. Quando eu vou fazer um novo jeito, o que que acontece? O padrão vai me capturar. Aí vocês vão sentir o quê? Mal-estar. Então, eu não posso pegar o chicotinho, ou seja, recuar. Eu preciso negociar. Só que antes dessa negociação ser fora, ela é dentro. A Jerusa tem que dizer para ela: não há perigo de você se posicionar e desagradar as pessoas. E você já observou que tem horas que você não é nenhuma questão de desagradar? As pessoas gostam do teu posicionamento? Você já observou isso? Sim, sim. Isso me deu muita força, porque eu comecei a perceber que, assim, tem coisas que a gente faz que a gente se coloca
a gente quer tanto atender, a gente quer tanto superar as expectativas que a gente vai perdendo, a gente quer ser importante e acaba perdendo muito a importância. Você começa a ficar, sabe, um bichinho da coleira que a pessoa leva para onde ela quer. E as pessoas querem se relacionar com pessoas que colocam limites. Isso é muito verdadeiro. Então, isso para mim foi assim, eu acho que isso me deu muita força. Não, peraí, tô atingindo o alvo contrário desse meu padrão, tá me levando para um destino completamente inverso. Tá. Ô, Gê, conta um pouquinho para o pessoal que está aqui com a gente, você como integrante da comunidade também da nossa mentoria Negócio Enxuto, o que tem mais sentido para você nos conteúdos da comunidade, no direcionamento da mentoria? O que vem contribuindo? Conta um pouquinho do seu negócio e se tiver coisas nas questões relacionais e você tiver a vontade em compartilhar, compartilha um pouquinho com a gente o que está acontecendo aí na sua vida. Bom, a comunidade, esse é o meu segundo ano, né? Estamos caminhando para o segundo ano de comunidade, para fechar o segundo ano. Então é bastante tempo. Antes disso, eu fui apresentada a ler, uma amiga me apresentou a ler nas redes sociais, assim, eu fui lá, olhei, mas não deu match, né? E aí eu continuava vendo alguma coisa ou outra até que chegou a hora. É aquilo que você sempre fala com a gente, o momento certo chega. Outras pessoas preparam a gente antes. E, para mim, no momento que eu cheguei na comunidade, primeiro a base sistêmica, porque é algo que tem muito, muito valor para mim, é um dos meus valores, é uma das coisas que tem muita importância dentro da minha vida e do meu negócio. E o que realmente, naquele momento, o que eu mais precisava, que eu encontrei a parte da gestão das emoções, do bem-estar, esse bendito desse bem-estar. Eu ficar bem com as coisas como são, mas trabalhando para elas melhorarem. Isso foi um divisor de águas dentro do meu negócio. E toda a parte que você traz para a gente da estrutura, gente, me desculpe, mas é um bebê e uma adulta. Não faz mal. Toda a parte que você traz para a gente da estrutura. Às vezes a gente assiste ali, a gente fica ali uma hora e meia dentro da comunidade, às vezes uma fala de 2 minutos faz bom dentro da cabeça. Então, é como se fosse um remedinho, que eu tenho que tomar ele uma vez por semana, que ele oxigena tudo aqui dentro, parará, opa, volta para o prumo. Esse aqui é seu caminho. E saber que a gente está ali dentro com pessoas que estão nessa jornada, com negócios diferentes, mas nessa mesma jornada. E eu pude perceber também, quebrar uma crença, porque há algum tempo atrás, apesar de sempre gostar do desenvolvimento pessoal, eu me negava a incluir isso no meu trabalho, me negava a levar, por exemplo, as bases sistêmicas para o meu trabalho. Para mim, gestão é gestão e pronto, acabou. Né? E aí eu fui percebendo os resultados na minha vida pessoal e no meu negócio, eu falei, caramba, se eu quero trabalhar com a mulher e eu não levar isso, é isso que faz a diferença. Se eu não levar aquilo que eu estou vivendo, que eu estou aprendendo para essas mulheres, elas não vão sair do ponto onde elas estão. Então, a comunidade, para mim, ela foi um divisor de águas nisso, porque ela trouxe primeiro para mim essa mudança, vem trazendo, porque somos uma cebola gigante, né? Muitas camadas. E ela me ajuda a entender melhor essa mulher também e ajudar melhor, porque eu entendo que dentro de um negócio, seja que negócio for, de um homem, de uma mulher, o que faz o sucesso ali dentro é a liderança. E a liderança é a mulher adulta, ela está posturada, é tudo o que a gente fala na comunidade o tempo todo. Então, se eu não trabalhar isso, não tem gestão, não tem processo, não tem planilha, sistema que resolva. Perfeito. A base da gente dentro da comunidade, né, em volta do conteúdo sistêmico, para quem está aqui, tá ouvindo esse tema pelas primeiras vezes, é assim, quando a gente fala de algo que é sistêmico, a gente nunca vai olhar para nada isolado. O que a G está trazendo aqui, eu estava olhando isolado, então eu faço gestão dentro de negócio, eu estou olhando processos. Só que, gente, quem faz o processo? Pessoas. Como que essa pessoa se relaciona com outra?
vai impactar, porque ela vai sentir bem-estar ou não. Então, se emocionalmente ela não está bem, impactou no processo. Então, como que essa pessoa está inserida dentro do grupo? Como que você está inserido aí no seu projeto, no seu negócio? Como que a tua família está olhando para isso que você está fazendo? Qual é a expectativa que você tem de resultado? A gente fala muito sobre isso lá. Há um tempo certo para todas as coisas. Você ouve uma promessa de que alguém faturou muito em 90 dias, você esquece de olhar de forma sistêmica. O quanto aquela pessoa já tem de embasamento, o quanto ela já tem de experiência, né, dentro daquilo que ela está fazendo, qual é o nicho que ela atua, quais são as ferramentas que ela já possui. Então a gente olha o sistema, a gente olha tudo. A gente não olha para uma coisa isolada. Fulano está tendo resultado e eu não estou tendo resultado. Essa pessoa está inserida num campo e você está inserido em outro. Então, quando a gente consegue olhar de forma mais ampla, a gente consegue o quê? Olhar para aquela parte. Então, a pessoa fala, o meu negócio não está dando resultado. Às vezes, a pessoa está fazendo tudo certinho. Ela está fazendo lá produção de conteúdo, ela está interagindo com possíveis clientes, ela está melhorando a metodologia dela, mas ela não está bem no relacionamento de casal. Você acha que tua energia é a mesma? Você está passando por um problema pessoal. Aí você está lá no teu trabalho. Você não consegue. Então, quer dizer, o que eu preciso? Olhar para todas as partes. Qual é a parte que está sendo excluída e que, por ser excluída, ela pede uma compensação. É como se fosse assim, ó, se a minha vida não está indo bem aqui no relacionamento de casal, eu não sou uma boa mulher, então eu vou me punir no trabalho. Aí você está fazendo tudo que precisa ser feito, só que você não está fazendo com a energia de receber o cliente. Então, toda semana, a gente vai se abrindo para essas temáticas. Vem uma temática no campo e aí a gente vai experimentar. Para eu poder me testar, para poder... O que está acontecendo? Então, eu preciso o quê? Começar a me questionar. E eu vou me questionar mais rápido, com mais leveza e com mais assertividade, se alguém já me der algumas fichas prontas para onde eu tenho que olhar. Então, pode ser que alguém esteja ouvindo aqui falando assim... Como assim o meu relacionamento de casal está implicando na chegada do cliente? Porque é um campo. Então, o cliente chega, ele sabe que vai poder trocar. Se eu tô aqui, ó, dor do relacionamento de casal, dor da escassez, dor do não merecimento. Eu tô vivendo isso aqui, eu não tô com energia de falar pro cliente, vem, eu tô te esperando. Eu tô disponível para você. E tem hora, gente, que é assim, ó, você não sabe que está vivendo esses emaranhamentos. Isso são os emaranhamentos. Você não sabe que está vivendo. Quando você sabe, você também não sai assim. Poderia dizer para você, e depois que você descobre, é só você se questionar. Não, não é. Você vai ver que tem uma força invisível, que são as dinâmicas ocultas. E aí você não consegue botar no endereço do sucesso. Por quê? Porque são camadas. Aí, cada conteúdo, cada aprendizado, cada vez que você topa fazer um pouquinho diferente, aonde essas camadas, eu falo dos cobertores, você vai chegar aqui com 180 cobertores, então uma aula tira um, outra aula tira outro direcionamento tira outro, então você precisa se permitir, porque presta atenção, primeiro que a gente não foi treinado para empreender, a maior parte de nós não, uma pequena parcela sim, a gente foi treinado porque a maior parte de nós, a gente cresceu dentro da área industrial. Então, era estudar, fazer faculdade para dentro das fábricas. Então, a gente foi treinado até a forma que a gente dorme, até a quantidade que a gente dorme, que a gente precisa se recompor, ele tem a ver com jornadas mais pesadas, mais puxadas de trabalho. Então, dentro desse campo, isso é muito forte. Aí, quando você quer o quê? Fazer diferente, começar a empreender, e ainda assim você vai trabalhar, vou empreender, vou trabalhar menos do que a CLT. Não, não vai. Você vai construir, você vai trabalhar tanto quanto e por muito tempo mais, até que você dá uma fluidez. Só que você tem que pensar que você está fazendo uma coisa que você gosta, que em algum momento vai ser tema de live aqui da gente. Se você está fazendo uma coisa que você não gosta, você não faz em bem-estar. Aquilo que você não faz em bem-estar, não prospera. Por isso que tem gente que fala, eu estou me esforçando ao máximo, eu faço de tudo, eu trabalho 10 horas por dia. Se você não estiver fazendo em energia de bem-estar, você está jogando tempo fora. Por quê?
Porque você vai ter mais daquilo que a sua energia está vibrando. Você está caminhando do presente para o futuro? Você está fazendo uma coisa que você gosta? Você está com a postura adulta ativada ou você está na menina fantasia? No menino fantasia? Na criança birrenta? Então, tudo isso é o conhecimento que vai te colocando em novos patamares, porque você está pensando aí desse mesmo jeito há 30 anos, 40 anos, 50 anos. Então, você precisa o quê? De algo que chacoalhe sua visão de mundo. Crenças, valores, autoimagem e memórias. A hora que a gente mexe nesses 4 elementos, a visão de mundo muda. Quando sua visão de mundo muda, o mundo muda. Faz sentido, Gê? Completamente, completamente. E isso de estar fazendo algo que eu gosto, isso tem uma força que a gente só realmente reconhece quando a gente vive isso. Então, se antes, como né, que eu fui do mundo corporativo a vida inteira, se antes eu chegava em casa extremamente desgastada, cansada, hoje, se eu trabalho assim no final do dia, por exemplo, se eu faço uma aula, se eu atendo alguém à noite, eu fico numa energia, um negócio louco, assim. Sabe, a frequência sobe, porque aquilo me alimenta, aquilo me suga. Eu me sinto revigorada. E isso refletiu muito dentro da minha casa. Eu pude perceber o quanto a vida comigo, né, da minha filha, do meu lado comigo, ficou mais leve. Porque eu, apesar de todos os desafios de empreender, né, que a gente sabe que são, e eu acho que é por isso que é desafiador mesmo, porque nos leva para um outro modo de viver, apesar de todos esses desafios, a minha vida foi ficando mais leve. Ela vem ficando mais leve. E isso tem impacto nos meus relacionamentos, primeiramente, e hoje eu vejo que impacta muito na minha frequência, na minha mentalidade, nesse meu bem-estar, em entender que vai chegar o cliente certo, que a cliente certa ela não vai ficar realmente, que deixar ela ir, não sair da rejeição, sair, sabe? Tá tudo no caminho certo. A roda está girando da maneira certa, lógico, desde que eu esteja também fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Mas que não é trabalhar 24 horas, é trabalhar da maneira correta, se permitir viver uma vida com mais leveza. Entender que você merece. E isso realmente não é da noite para o dia. A gente chega no digital, principalmente, com promessas mirabolantes. E a gente cai nessas promessas, assim, acreditando que aquilo que existe uma mágica. Aquela pessoa vai te ensinar uma mágica. E é um processo. Até porque se aquilo realmente acontecer, a gente não consegue bancar. Porque a gente não está preparado. As nossas crenças, né, nosso pacotinho, a gente está trazendo há 30, 40, 50 anos, ele não vai deixar a gente bancar aquilo. A gente vai falar, toma que esse trem tá quente demais para mim. E volta, né, pro padrão. Bom, gente, 80% feito a quem você é, 20% a estratégia que você usa. Então, independente dos nichos que vocês seguem aqui, a gente sempre tem que olhar para processo, né, parte estratégica de algo, versus comportamento. Por quê? 80% é você. É você que executa o processo, é você que precisa crescer devagar nesse ponto que a Jerusa está falando. Se alguém colocar uma coisa muito grande, muito rápido, se fosse muito rápido, assim, talvez você não consegue nem processar essa parte da mudança. E não acontece, a gente sabe que realmente não acontece. É que o efeito esperança, ele é muito bom. A gente precisa ter ele, mas é uma esperança com postura adulta, né? Peraí, 3 meses para aquela pessoa, mas parece que aquela pessoa ela tem uma comunicação boa, parece que ela já é grande, parece... Então, quer dizer, né, saber ter discernimento, né? Esse é o ponto. Quando estamos com a postura adulta ativada, nós temos discernimento para esse processo. O que vai acontecer? Nós estamos fazendo as lives, nós estamos na série de lives em empreendedorismo sistêmico. Hoje era sobre, né, aprender a desagradar. Então a Jerusa trouxe o depoimento dela aqui, do que ela tá passando. O conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Então, a nossa comunidade de empreendedorismo sistêmico tem esse objetivo. Então, além de você já ter lá workshops, estruturas, exercícios sistêmicos, você tem exercícios lá que você assiste a aula eu te guiando, tem outros que você só vai me ouvir, tem outros que você vai escrever. A gente tem, toda semana, a gente tem um conteúdo, a gente tem uma aula que contribui com a tua visão de mundo, crenças, valores, autoimagem e as suas memórias, para você parar de repetir padrões e começar a caminhar do presente e futuro. Ao invés de você ter uma lembrança do passado,
você começa a ter lembrança do futuro. Então, quando você começa a ter lembrança do futuro, você começa a se direcionar para ele. Esse é o nosso intuito, tá? Então, quem quiser saber mais sobre a comunidade de empreendedorismo sistêmico, tem um link lá na bio, entra lá só para você ver o que tem, ou você pode me mandar um direct, eu conto para vocês o que tem lá, como é que funciona. Posso disponibilizar uma aula, duas, para você assistir, ver como é que funciona. Se fizer sentido para você, se você compreende nesse momento que esse 80% aí que é você está precisando de ajuda nos ajustes, então a gente tem isso para contribuir, para te ajudar. Você vai ver aulas minhas, você vai ver algumas aulas, algumas alunas e alunos da comunidade estão começando a dar aulas lá também. Eu estou abrindo oportunidade para divulgar o produto, para poder entregar um pouquinho do seu servir. Como a Jerusa falou, a comunidade traz uma força, vê que tem outras pessoas como você buscando o caminho de solução. Eu acredito em estratégia, eu ensino estratégia. Quando eu trago a série Empreendedorismo Sistêmico, eu estou usando como estratégia para que você possa saber do meu produto ou serviço. Mas se você tiver 80% bem dentro de você, parando de repetir padrões, você não precisa ter estratégia, porque o teu próprio processo natural vai fazer você vender, você ter leveza, você ter alegria, você sentir bem-estar, saber se autorregular emocionalmente. Mas é claro, quando a gente tem uma estratégia, isso vai ajudar melhor. Então, se você quiser saber um pouquinho da comunidade, entra lá no link, dá uma olhada, ou me manda um direct, eu mando um áudio para você e conto tudo para você. Vocês podem me seguir, quem não me segue, só clicar aqui em cima, começar a me seguir, seguir a Jerusa. Eu vou mandar lá nos grupos do WhatsApp, quem está lá no grupo do WhatsApp, eu vou pegar a inteligência artificial e vou mandar um resumo disso aqui que a gente conversou hoje, para você poder pegar lá os pontos centrais. E, Gê, deixa um recado final e sigam a mim e a Jerusa. É só vocês clicarem aqui em cima, vocês vão conseguir seguir nós duas. Com relação à comunidade, gente, assim, se você está aqui assistindo, você não está ainda, só venha. Porque não existe a construção de um negócio sem a gente se construir. E quando você consegue alinhar essa construção com a estratégia do negócio, que é o que a gente aprende com a lei, a gente economiza muito tempo de ficar se desgastando sem saber nem para onde que está indo. Então, realmente, a comunidade ela te dá um norte. Você consegue definir realmente qual é o negócio, que tipo de negócio você quer ter. Qual é o seu padrão, não o padrão que estão vendendo para você aí fora. Eu acho que isso é libertador. Para mim, foi assim, libertador. Eu não tenho que seguir uma modinha. Eu tenho um negócio que diz sobre mim, sobre quem eu sou. Ele funciona do meu tamanho e do meu jeito. E ele dá certo, assim, você pode acreditar nisso. Quando você tem direcionamento, a coisa vai mais rápida, né, gente? Vou falar a verdade. Ele cresce, né? Faturei 20, faturei 40, faturei 80, faturei... Aí falou assim, não, eu tava querendo faturar 1 milhão. Calma, há um tempo certo para todas as coisas. Se você se alegrar com o teu próximo 10 mil, com o teu próximo 20 mil, e você for vivendo cada alegria de cada pedacinho da sua jornada, fazendo o que é essencial para você ter esse resultado, o número que você vai chegar lá na frente é só uma questão de tempo se você não parar. Porque pode ser que tenha um momento que você fale, eu vou parar por aqui, porque isso daqui combina com o meu estilo de vida, é o que eu quero, e aí você vai seguir. Mas você vai crescendo degrau por degrau. Você vai crescendo em camadas, você vai crescendo do seu tamanho. É do seu tamanho um pouquinho desafiador, do seu tamanho um pouquinho desafiador. Só que tem coisa que você não está crescendo aí porque você não está sabendo de como você funciona. Empreendedorismo sistêmico é saber como funcionam as relações dentro de um negócio. Você se relacionando com tudo que está à sua volta, dentro do negócio e fora do negócio. Sistema de origem, sistema atual e dentro do sistema de negócios. Gê, querida, muito obrigada por você estar aqui. Adorei o nosso papo. Gratidão pela confiança. 2 anos de comunidade. Está na nossa mentoria Negócio Enxuto. Muito bom poder contribuir. Conte comigo aí para a sua jornada. A gente ainda tem uma bela jornada pela frente. Eu sei que você já está na comunidade 2026, porque você está na mentoria Negócio Enxuto. Então, gente, é uma coisa que não toma muito teu tempo. Você assiste uma aula uma vez por semana e você tem uma reunião com o teu grupo. Né, que a gente chama de PGG, pequeno grande grupo, e depois você sai para trabalhar. Aí você foi trabalhar, encontrou as dinâmicas ocultas, você volta. Aí você pode fazer pergunta para mim dentro da comunidade, você pode fazer dentro do nosso grupo de WhatsApp,
E eu sei que vou ter uma coisinha para colocar ali para você, para ajudar, para guiar você no próximo passo. Esse conteúdo aqui tem esse objetivo. Tem gente da nossa comunidade que está aqui assistindo, que vai acompanhar toda a nossa série. Então, segundas, quartas e sextas, das 18 às 18h40 no máximo, para não ficar muita coisa para gente. Segunda, quarta e sexta vai ter conteúdo aqui no Instagram. E as terças e quintas nós vamos ter conteúdo lá dentro do YouTube. Aí você vai assistir no formato de aula, pelo Zoom. Vai ser uma aula um pouquinho mais densa, de 1 hora e 10. Mas também contribuindo com o seu próximo passo e dizendo para você que dá para ficar mais pertinho. Você pode ficar mais pertinho da gente por um ano, não por um mês, mas por um ano, que é dentro da nossa comunidade de empreendedorismo sistêmico. Vou abrir caixinha de perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, coloca lá para mim. E dentro, quem está dentro, vocês estão dentro do nosso grupo de WhatsApp. Se não tiver, me manda o direct, eu coloco você no grupo. Eu vou mandar o resumo feito por IA desse nosso encontro aqui hoje. Gê, muito, muito, muito bom estar contigo, tá bom? Beijo. Gente, Muito obrigada. vejo vocês em breve.